Oi pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai começar a estudar grupos, tá? Então não tenho nada para dizer se não for começar com a definição daquilo que é um grupo, certo? Então vamos ver o que é um grupo. Então, para começo de história, um grupo ele consiste de dois objetos, tá? O primeiro objeto ele vai ser o quê? Ele vai ser um conjunto e esse segundo objeto aqui que eu denotei com um asterisco, ele é uma operação binária nesse conjunto aqui, certo? Então esses dois objetos aqui eles estão relacionados, tá? Esse asterisco aí ele vai ser uma operação binária em G, ou seja, ele vai ser uma função de G cartesiano G em G, certo? Como a gente viu aí no nosso vídeo anterior, tá? Ok, um grupo é só isso? Não, né? Ele precisa satisfazer algumas condições aí, certo? Ele precisa satisfazer alguns axiomas, tá? Então já vai catalogando aí o que é um grupo, certo? Você precisa ter um conjunto, uma operação binária nesse conjunto e alguns axiomas precisam ser satisfeitos. Vamos ver qual é o primeiro deles, ó. O primeiro deles é a associatividade, tá? Não sei se você lembra aí o que é a associatividade, mas a associatividade é isso aqui, ó. Sempre que você pegar três elementos aí no conjunto e você for realizar uma operação entre eles, né? A gente sempre tem que escolher dois para começar fazendo a operação. E o que a associatividade diz é que tanto faz quais vão ser esses dois elementos que você vai escolher, certo? Note que aqui a ordem x, y, z, ela é preservada, tá? Quando você vai fazer operações aí, a ordem ela é importante, tá? Não é qualquer operação que você pode trocar a ordem. Mas não é disso que a associatividade fala. A associatividade ela fala de onde você começa a fazer a operação, tá? Aqui no lado esquerdo a gente está começando a fazer y operado com z, certo? Aqui no lado direito, a primeira operação que a gente faz é x com y, e depois a gente pega o resultado e opera com z, certo? Então, não é sempre que a associatividade ela é verdade em uma operação binária, tá? Mas, para que o nosso par aqui seja um grupo, a gente precisa que a nossa operação seja associativa, tá bom? Depois a gente vai ver isso representado melhor em um exemplo, tá? Mas, em resumo, é isso. Para quaisquer três elementos que você for operar aí, a associatividade precisa valer, certo? Tanto faz você começar pelos dois últimos, como você começar pelos dois primeiros elementos aí na operação. Provavelmente eu já falei, eu já chamei em algum momento esse asterisco de multiplicação, certo, gente? Eu vou fazer muito isso, tá? Porque é chato ficar falando a operação, a operação. Então, às vezes, quando eu falar de um grupo abstrato, eu vou falar multiplicação no lugar de operação, certo? Mas isso não quer dizer que essa operação aqui vai ser a multiplicação que você conhece aí, tá? Então, vamos ver aqui o nosso próximo axioma, né? Que é esse axioma aqui, ó. Existência de um elemento neutro, né? O que é isso? Um elemento neutro é um elemento, claro, ele precisa estar no conjunto que a gente está trabalhando. E um elemento neutro é aquilo que você imagina, né? Todo mundo que eu operar com esse elemento neutro, e tanto faz a ordem que você operar aí, nesse caso, a gente obtém o próprio elemento, né? É mais ou menos o caso do 1 na multiplicação de números inteiros e do 0 na adição de números inteiros, né? Ó, quando a gente está falando de números inteiros, sempre que a gente soma um número inteiro com zero, a gente obtém o mesmo número inteiro. Se a gente estiver falando da multiplicação, sempre que a gente multiplica por 1, a gente obtém o próprio número. É isso? Então, isso é um elemento neutro, né? A gente precisa que exista um elemento neutro aí nessa operação, tá bom? Note que aqui eu coloquei um elemento neutro. Fica a pergunta, pode existir mais de um? Isso a gente vai ver depois, tá? E a próxima propriedade que precisa ser satisfeita é a existência de inverso para cada elemento. O que é isso? Note que a essa altura nós já temos um elemento neutro aí no nosso conjunto, né, para essa operação.
tá? Então faz sentido a gente falar de inverso. O que é um elemento inverso, né? Ó, aqui, essa condição ela precisa ser satisfeita para todos os elementos do grupo, tá? E o que é essa condição? É que para cada elemento do grupo existe um outro elemento, tal que quando você opera esses dois rapazes, em qualquer que seja a ordem, tanto faz quem vem primeiro ou quem vem depois, o resultado é o elemento neutro, né? É exatamente aquela ideia, né? Se você estiver falando da adição de números inteiros, é quando você pega um número e soma com menos ele, né? Aqui no caso, o menos 2 é o inverso aditivo do 2, tá bom? E se você fala de números racionais, a gente tem, por exemplo, que o inverso do 3 é o 1/3, né? Então, lembrando, essa operação aqui não é uma operação definida, tá? Um grupo, ele é um conjunto qualquer, que tem uma operação binária, que também é qualquer, ela precisa satisfazer essas três condições aqui, tá, gente? Essa aqui foi a última, certo? Então, você tem um par aí com um conjunto e uma operação, né? Se esse par satisfizer a propriedade associativa, a existência de elemento neutro e a existência de inverso para cada elemento, então você pode dizer que esse par é um grupo, tá? Então você já memoriza esses três axiomas: associatividade, existência de elemento neutro e existência de inverso para cada elemento do grupo, tá? Note que o elemento neutro, ele pode ser um elemento neutro só para todo o conjunto, né? Se a gente for olhar a adição de números inteiros, por exemplo, o zero ele funciona como elemento neutro aí para todo mundo, né? Já o inverso não. Cada elemento vai ter o seu inverso, né? O inverso do 3 é o 1/3, o inverso do 5 é 1/5. Isso se a gente estiver falando aí nesse conjunto aqui, né? Porque note aí que o zero ele não vai ter um inverso, né? Se a gente for considerar isso aqui, esse par aqui, né? Por exemplo, tá? O zero aqui ele não tem inverso porque não existe nenhum número racional, de modo que se eu multiplicar por zero, isso dê igual ao elemento neutro da multiplicação, que é o 1, né? O elemento neutro da multiplicação é 1 e não tem ninguém que eu multiplique por zero que dê 1, tá? Então o zero ele não tem inverso. Então, de cara aí, eu já estou entregando uma informação para você. Isso aqui não é um grupo, tá? Isso aqui não é um grupo, certo? Ok, então a gente já sabe o que é um grupo, né? Agora tem uma definição especial, que é a definição de grupo abeliano, né? O que é um grupo abeliano? Primeiro, precisa ser um grupo, ou seja, satisfazer esses três axiomas, e se além desses axiomas aqui acima, né, que aí vai ser um grupo, ele satisfizer um quarto axioma, que é o axioma da comutatividade, né? O que é a comutatividade? É exatamente você poder trocar a ordem, tá? Tanto faz você começar com um elemento, como você começar com outro, certo? Então, se além desses três axiomas vermelhos aqui, esse quarto axioma for satisfeito, a gente diz que a gente tem uma estrutura de grupo abeliano, tá? Esse nome aqui, abeliano, é devido ao matemático Abel, certo? Que começou a estudar esses grupos aí que tem comutatividade, tá bom? Recapitulando, se satisfizer esses três axiomas aqui, já é um grupo, tá bom? Associatividade, existência de elemento neutro e existência de inverso para cada elemento. Se além desses três axiomas satisfizer o quarto, então é um grupo abeliano, tá? Um grupo bem especial aí, certo? Então vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Para o vídeo não ficar longo, eu só vou poder falar de 2 exemplos aqui, mas eu acredito que esses 2 exemplos vão ser bem instrutivos, tá? O primeiro exemplo aqui já é bem interessante. Olha só, aqui eu estou falando do conjunto dos números reais não negativos, tá? Ou seja, os números reais maiores ou iguais que zero. E aqui eu estou definindo uma operação bem diferente, né? Essa operação ela vai ser uma função
do conjunto dos reais não negativos, cartesiano ele mesmo, tomando valores no próprio conjunto dos reais não negativos. E como é que essa função funciona? Ela vai pegar dois reais não negativos e vai mandar no módulo da diferença entre eles, certo? O módulo é sempre maior ou igual que zero, tá? Então a imagem aqui está bem definida. Sempre que eu pego dois números reais não negativos, eu posso encontrar o módulo deles, então essa função está bem definida. Isso aqui de fato é uma operação binária, tá bom? Ok, então a gente já está entendendo quem é o nosso conjunto e quem é a nossa operação binária, tá? Por exemplo, quem é o 2 operado com o 3? Isso vai ser o módulo de 2 menos 3. 2 menos 3 dá menos 1. O módulo de menos 1 é 1, tá? Então, nessa operação que a gente inventou, o 2 operado com 3 dá o 1, certo? Só para a gente ir entendendo aí essa operação, tá? Vai acontecer isso de vez em quando. Vão aparecer operações que a gente nunca viu, tá bom? Então, vamos tentar entender as propriedades que essa operação tem. Primeira propriedade, eu já estou dizendo aí que o zero, note que o zero está nesse conjunto, certo? Reais maiores ou iguais a zero, certo? E o zero aí ele vai ser o elemento neutro. Por quê? Olha só, para qualquer elemento que eu operar com zero, isso aí vai ser igual a quem? Vai ser igual, ó, de acordo com a definição dessa operação, vai ser o módulo de A menos zero. Quem é A menos zero? É o próprio A. E quem é o módulo de A? É o próprio A. Uma vez que eu sei que o A é maior do que zero, o módulo dele é ele mesmo, tá bom? E se você realizar a operação trocando a ordem aqui, também vai obter o mesmo resultado, né? Quem é isso aqui? É o módulo de 0 menos A, certo? Então, fica o módulo de menos A, que vai ser igual a A, certo? Uma vez que o A é maior ou igual que zero, tá bom? Então, aí, isso, gente, é para todo A pertencente a esse conjunto, certo? Isso aqui é verdade para todo A maior ou igual que zero, tá bom? Então aí o zero é claramente o elemento neutro aí, né? Desse par aí, né? Desse conjunto com essa operação binária, tá bom? Além disso, a gente vai ver que essa operação é comutativa, né? É fácil você provar isso, né? Para quaisquer dois elementos que eu pegar e eu operar eles, né? Quem é o resultado da operação? Pela definição, é o módulo do primeiro menos o segundo. Ok. Só que a diferença aqui, eu posso trocar a ordem aí dentro do módulo, né? Porque quando eu troco essa ordem aqui, ó, B menos A é igual a menos B. Só que como eu estou dentro do módulo, certo? Esse menos aqui, ele some, tá? Porque a gente está dentro do módulo, certo? Então não tem diferença. Tanto faz você colocar um sinal de menos na frente de um número ou não, certo? Claro, aqui é uma operação, né? A gente está falando de uma operação, tem que tomar cuidado. Ok, e isso aqui, por definição, é o B operado com o A, certo? Então aqui é claro que a nossa operação ela é comutativa, tá bom? Porque a gente pode fazer essa troca aqui somente porque a gente está dentro do módulo, certo? Ok. Isso vai valer para quaisquer dois elementos que a gente for operar aí, certo? Ok, então nós temos duas propriedades interessantes, tá? Essa aqui nem tinha tanta necessidade da gente dar prioridade a ela, né? Porque isso aqui só vale a pena se a gente já souber que esse rapaz é um grupo, tá? Mas, enfim, se a gente concluir que isso aqui é um grupo, não vai ser um grupo qualquer. Vai ser um grupo abeliano, né? Mas a gente ainda não concluiu que isso é um grupo, tá bom? Falta a gente ver se todo elemento possui inverso e falta a gente ver a associatividade, né? Então vamos ver aqui se todo elemento possui um inverso. Olha só, aqui eu já dei o spoiler, né? Dado um elemento nesse conjunto, ou seja, um número real maior ou igual que zero, o inverso dele vai ser ele mesmo, tá, gente? Embora lá em cima, na hora que eu estava falando, né, explicando, eu falei que precisava existir
um outro elemento. Na verdade, esse outro, ele é um pouco abusivo aí, tá? Porque não necessariamente precisa ser outro, desculpa. O inverso de um elemento pode ser ele mesmo, tá? Por exemplo, se você for olhar aqui a multiplicação nesse conjunto aqui, né? O menos 1, ele é o inverso dele mesmo, tá? Porque menos 1 multiplicado com menos 1 dá o 1, que é o elemento neutro da multiplicação, certo? E aqui nesse caso a gente vai ver que vai acontecer isso para todos os elementos. Por quê? Porque sempre que eu pegar um elemento e operar com ele mesmo, pela definição da operação, eu tenho que o resultado disso é o módulo desse elemento menos ele mesmo. Isso aí vai ser o quê? Vai ser o módulo de zero, que é zero. E zero é quem? É o elemento neutro. A gente encontrou isso bem aqui, né? Ó, o zero é o elemento neutro, tá? E aqui eu já estou dando um spoiler, você nota que eu estou falando o elemento neutro, né? O elemento neutro ele é único, tá? Em um grupo, mas isso a gente não vai provar hoje, a gente vai provar só no próximo vídeo, certo? Então olha aí, a gente já está com o queijo e a faca na mão aí, né? A gente já está quase concluindo que esse rapaz aqui é um grupo abeliano. Olha aí que coisa boa, só falta a gente provar a associatividade. Será que ele é associativo? Não, né? Ele não vai ser associativo. Eita, e o bom é que eu não vou editar o vídeo, né? Vocês vão escutar minha gaguejada aí. Ele não vai ser associativo. O que é que eu preciso fazer para mostrar que ele não é associativo? Eu preciso encontrar 3 elementos, de modo que quando eu operar dessa forma e eu operar dessa forma, né? Ou seja, eu mudar aí por onde eu começo a fazer as operações, eu preciso mostrar que o resultado é diferente, né? Então vamos fazer isso, ó. Eu vou pegar o 2, o 1 e o 1 de novo, certo? E vou provar que o resultado aqui dá diferente, dependendo de onde a gente começa a fazer as operações, ó. Aqui primeiro a gente está fazendo essa operação. A gente acabou de ver que todo elemento é o inverso dele mesmo, né? Mas aqui eu vou fazer a operação e você vai ver. Isso aqui é o módulo de 1 menos 1, que é 0. E o 2 operado com 0 é o quê? É o módulo de 2 menos o 0, que é 2. Ok, vamos fazer agora essa operação aqui. Vamos lá, primeiro vamos operar isso aqui. É o quê? É o módulo de 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, o módulo de 1 é 1, certo? Então isso aqui se transformou nisso. Agora vamos operar isso aqui. Só que, novamente, a gente acabou de ver que se a gente operar um cara com ele mesmo, dá 0, né? Isso é claro, eu vou fazer aqui, isso é o módulo de 1 menos 1, que é 0, tá? E aí a gente viu que os resultados aqui são distintos, ou seja, a nossa operação ela não é associativa, tá? Conclusão, esse exemplo ele tinha tudo para ser um grupo abeliano, mas ele não é nenhum grupo, tá? Isso aqui não é grupo, não é grupo, certo? Não é nenhum grupo, tá bom? Então vamos aqui para o nosso próximo exemplo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Não era para me entender esse até lá embaixo, mas enfim, tá bom. Então vamos fazer aqui, esse aqui eu vou fazer ao vivo assim, né? Ao vivo não, mas enfim, vou fazer aqui. Eu não deixei preparado, né? E vamos provar que esse rapaz aqui, ele é um grupo, né? Vamos entender. Conjunto dos números inteiros, você já conhece. Essa operação aqui eu inventei, né? Como é essa operação? Vamos aqui operar o 2 com o menos 1. Quem é que vai ser essa operação? Vai ser o 2 mais o menos 1 mais 2, certo? Isso aqui vai dar 2 menos 1 é 1, 1 mais 2, 3, certo? Então aqui é só para você ir entendendo como é que funciona essa operação. Vamos provar que ela é associativa. Então vamos pegar aqui 3 rapazes. Vamos pegar aqui 3 rapazes. E aqui eu vou operar dessa forma aqui, certo? O x eu tenho que repetir. Agora quem é y operado com z? Vai ser, pela definição, é o primeiro mais o segundo mais 2, certo? Agora eu vou operar o x com esse rapaz. Pela definição, isso é o primeiro mais o segundo mais 2, certo?
Então esse é o resultado. O que eu vou fazer? Agora eu vou fazer umas manipulaçõezinhas aí, né? Isso aí eu vou olhar da seguinte forma. Como agora aqui eu estou com a operação em Z, eu só tenho uma soma de elementos em Z, eu já sei que que a adição de números inteiros é associativa, tá? Então eu vou usar isso, eu vou usar que a adição de números inteiros é associativa. Eu não estou provando que a adição é associativa, eu estou provando que essa operação é associativa e para isso eu vou usar a associatividade da adição de números inteiros, certo? Então vamos lá. Aqui eu vou... O que é você associar? É você colocar os parênteses como você quiser. Essencialmente é isso. E aqui, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Aqui eu vou fazer o seguinte, aqui eu quero operar primeiro o x com o y, então eu também sei que a adição de números inteiros é comutativa, então eu vou escrever isso assim, ó. Certo? E agora eu vou colocar um parênteses aqui, e isso que está dentro do parênteses é nada mais, nada menos do que x operado com y, e aqui eu tenho mais z mais 2. E olha só, aqui eu tenho um elemento somado com outro elemento somado com 2. Se eu olhar para isso aqui e olhar para esse rapaz no lugar do x e esse rapaz no lugar do y, eu concluo que isso aqui vai ser o quê? Isso aí vai ser esse rapaz operado com z, certo? Então, usando a comutatividade e a associatividade da adição de números inteiros, eu consegui provar que essa nova operação aqui ela é associativa, tá bom? Ok. Agora aqui tem um erro, né? Aqui eu quero provar que existe elemento neutro, né? Então vamos provar que existe um elemento neutro. Então, primeiro, como é que a gente faz? Olha só, isso aqui eu tô ensinando você como é que faz. A gente precisa encontrar um candidato a elemento neutro. Ou seja, eu tenho um elemento aqui qualquer e eu preciso operar com alguém aí, que eu vou chamar de y, e eu preciso que o resultado seja esse mesmo elemento, né? Vamos fazer o seguinte, não vamos chamar de y não, vamos chamar de e, certo? Porque eu estou procurando o elemento neutro, certo? Então, vamos ver quem é x operado com e. Pela definição da minha operação, tá aqui a minha operação, ela é definida dessa forma. Isso aqui é o quê? Isso é x mais o e mais 2. E eu quero que o resultado seja igual a x. Então, isso aqui precisa ser igual a x. Então, a minha pergunta é, qual vai ser o valor de e para que eu obtenha essa expressão igual a x? Eu preciso que isso aqui seja zero para que essa expressão seja igual a x. Concorda? Então, eu tenho que e mais 2 precisa ser igual a zero. Conclusão, o e igual a menos 2 é um fortíssimo candidato a elemento neutro, tá? Então, eu encontrei alguém que é um fortíssimo candidato a ser elemento neutro dessa operação. O que eu vou fazer? Eu vou provar isso. Agora eu venho, apago tudo, certo? E vou provar que o menos 2 é elemento neutro. Então, eu pego o x, opero com o menos 2, isso vai ser x mais o menos 2 mais 2. Esse rapaz aqui morre com esse. E aí a gente tem isso igual a x. Eu preciso testar aqui na outra ordem, né? Isso vai ser menos 2 mais x mais o 2. Esse rapaz aqui morre com esse do mesmo jeito. E aí aqui eu tenho x. Ou seja, eu provei que 2 é elemento neutro.
tá bom? Então a gente já provou a associatividade e a gente já provou a existência de elemento neutro. A história do elemento inverso, você resolve praticamente da mesma forma que o elemento neutro. Você precisa encontrar um candidato, certo? Eu vou fazer aqui de vermelho, ó. Dado um elemento x, eu preciso encontrar um elemento y, tal que o resultado da operação seja igual ao elemento neutro. E aqui, desculpa, aqui é menos 2, né? O elemento neutro é menos 2, tá, gente? Perdão aí. Mas eu falei, tá? Eu tinha falado antes, eu só confundi aqui no final. Então, o que é o inverso? O inverso é um elemento que, quando eu multiplico o x por ele, o meu resultado é o elemento neutro. Então, nesse momento, eu preciso lembrar quem é o elemento neutro aqui da minha estrutura. O nosso elemento neutro é o menos 2, tá? Então, o resultado aqui precisa ser menos 2, tá bom? Então, olhando para isso, eu vou atrás de descobrir quem é o elemento neutro. Então, eu tenho que x operado com y, por definição, isso é x mais y menos 2. E eu quero que isso seja igual a menos 2. Desculpa, é mais 2 aqui, né? A nossa operação é definida dessa forma, tá? Ok, então vamos lá. Eu preciso descobrir quem é o y, sabendo que isso aqui deve acontecer. Então, aqui o y ele vai ser igual a menos 2. O mais 2 vai para cá negativo. E aqui o x vem para cá menos x. Ou seja, o y é igual a menos 4 menos x. Então, o que eu fiz aqui? Dado um elemento x, o candidato a inverso dele é o menos 4 menos x. E agora eu vou provar isso. Tá bom? Então, as coisas são feitas assim, certo? Para você provar que todo elemento possui um inverso, você precisa fazer essa estimativa. Para cada elemento, quem vai ser o inverso dele? Aí você apela para a definição de inverso e vê o que você pode deduzir através disso, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar o x e vou operar com menos 4 menos x, certo? Por definição, isso é x mais menos 4 menos x mais 2, não é isso? Tá bom, agora que eu já escrevi, eu vou apagar isso aqui, né? Então, vamos ver o que dá. Isso vai ser x menos 4 menos x mais 2. Esse rapaz morre com esse. Menos 4 mais 2 dá menos 2. Ou seja, exatamente o elemento neutro. Então, deu certo aqui, né? Esse elemento vai ser inverso desse, porque quando eu operei os dois, eu encontrei o elemento neutro. Mas, na verdade, eu não posso concluir que ele é o inverso ainda, porque eu preciso checar isso na outra ordem, né? Então, eu venho aqui, menos 4 menos x, opero com x, e aí você faz as contas aí, fica como exercício, tá? E aí você vê que isso também vai ser o menos 2, tá? Então, para cada elemento aí de z, né? O nosso conjunto é z, eu encontrei o inverso dele. Vai ser menos 4 menos ele. Por que que esse inverso é esquisito assim? O inverso é esquisito porque a operação é esquisita, tá entendendo? E aqui eu também vou deixar como exercício, porque o vídeo já está ficando longo, exercício, você verificar que essa operação ela é comutativa, tá? O que você vai usar para provar isso? Você vai usar que a adição de números inteiros ela é comutativa, tá? Porque ela aparece aqui, né? Então você precisa usar que essa operaçãozinha aqui ela é comutativa, certo? E usando isso você consegue provar facilmente que essa operação que nós definimos com o símbolo de asterisco, ela é uma operação comutativa, tá bom? Além desse exercício, eu vou deixar esses dois exercícios aqui, que são simples, tá? Que é você verificar se esses exemplos aqui, ó, certo? Os números naturais com a adição e os números inteiros com a multiplicação, eu deixei para você verificar
se eles são grupos ou não, tá? Então é isso, gente. Tive que fazer o vídeo corrido porque tinha bastante conteúdo. Eu acho que ele já deve estar com uns 20 minutos aí, tá? Mas se você gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.